todos! Aê, bem-vindos a mais um vídeo sobre o tema da ferida força, integrando as múltiplas faces da revolta. Gratidão por vocês estarem aqui, por curtirem e compartilhar este vídeo. A gente já abordou sobre a revolta ética, a revolta emocional, a revolta existencial, a revolta corporal. Nossa, Irene, agora estamos indo para a revolta herdada. Bora discutir? Mas antes disso, vocês estão fazendo questionamento? Estão refletindo? Estão analisando? É importante, gente, porque não adianta só assistir o vídeo. Tem que refletir para expandir a consciência, para analisar o seu interior, em todas as camadas possíveis. Isso vai agregar muito na sua jornada, pode ter certeza. Digo por experiência, porque eu estou fazendo isso e está agregando bastante na minha, tá bom? Então vamos compartilhar aqui. Revolta herdada. O que a gente tem que falar sobre essa revolta? A revolta herdada é complexa porque não nasce da experiência direta do paciente, da pessoa, mas das memórias, crenças e traumas que atravessam gerações. É a revolta que chega já vestida, como herança invisível, muitas vezes sem que a pessoa sequer saiba de onde vem. Pode manifestar-se como indignação inexplicável, padrões de raiva que se repetem em famílias, ou uma sensação de lutar contra inimigos que não estão presentes, mas que parecem sempre existir. É o peso das histórias que se cristalizam em linguagens, culturas e tradições. A origem dessa revolta está na transmissão intergeracional de dor, injustiça e resistência. Famílias que sofrem opressão, violência ou perdas traumáticas podem, consciente ou inconscientemente, passar adiante não apenas os valores, mas também a energia da raiva acumulada. O paciente, a pessoa, absorve a narrativa de luta, ressentimento e sobrevivência como se fosse parte de sua própria identidade, mesmo que não tenha vivenciado o trauma original. É a lealdade invisível à ancestralidade. Entre aspas, eu devo continuar a guerra que meus antepassados começaram. Fecha aspas. Mesmo que isso cause sofrimento desnecessário. A lealdade à família. A função dessa revolta herdada é dupla. Ela mantém viva a memória da injustiça, preservando uma consciência histórica que alerta para perigos e vulnerabilidades. É, de certa forma, uma defesa, um sistema de alerta que protege contra a repetição de danos, mas também serve para manter coesão familiar ou comunitária, sustentando uma narrativa de identidade e pertencimento. No nível psicológico, oferece explicações prontas para frustrações e dificuldades, mesmo que sejam narrativas não questionadas. Os riscos são claros e profundos. A revolta herdada pode se cristalizar como uma carga pesada, uma raiva que não pertence inteiramente ao paciente, à pessoa, mas que ela sente como própria. Vamos lá. Isso cria padrões repetitivos, conflitos familiares recorrentes, dificuldades em construir relações saudáveis, ressentimentos inexplicáveis. A pessoa pode se sentir presa, lutando contra injustiças que não são suas, ou reproduzindo comportamentos que não compreende. Além disso, quando internalizada sem reflexão, essa revolta pode gerar culpa e confusão. A pessoa se culpa por sentir raiva ou frustração sem motivo aparente, reforçando ciclos de sofrimento. A saída dessa revolta passa pelo reconhecimento e pela distinção. É necessário perceber que parte da revolta que se sente não nasceu com a pessoa e que pode ser observada.
e que pode ser observada, compreendida e liberada sem trair a própria história ou a dos antepassados. Bem, o trabalho terapêutico envolve conscientizar o paciente de que ele pode honrar a memória e aprender com a história sem ser refém dela. Técnicas de ressignificação, diálogo interno, visualizações de liberação ancestral, registros familiares e narrativas externas podem ajudar a desvincular a energia da revolta herdada de sua identidade pessoal. Quando atravessada, a revolta herdada transforma o peso em aprendizado. O paciente aprende a reconhecer padrões, a compreender as origens de suas reações e a escolher conscientemente o que deseja carregar adiante e o que pode deixar ir. A revolta deixa de ser uma corrente invisível que prende e se torna uma força consciente, um farol que ilumina, mas que não oprime. É a possibilidade de honrar a história sem se deixar aprisionar por ela, de usar a energia herdada como alerta, sabedoria e catalisador de escolhas mais livres. É muito interessante a gente refletir sobre essa revolta, que às vezes a gente sofre com dores que não são nossas, né? Enfim, vamos para os questionamentos agora? Então vamos lá. Questionamentos. O chamado do sangue, quando a revolta não é minha, mas me habita. De quem herdei essa raiva que não sei explicar? Que dor familiar estou tentando resolver ao lutar contra o que nem vivi? Em que momento sinto que reajo como alguém da minha família e não como eu mesmo? Qual parte da minha revolta parece ter mais idade do que eu? Quem, na minha linhagem, nunca pôde se revoltar e eu faço isso por ele, né? Vale a pena questionar. O invisível herdado. O silêncio que molda destinos. Que segredos, violências ou perdas foram escondidos sob o tapete do meu sobrenome? Que padrões se repetem geração após geração, disfarçados de destino? O que em mim é lealdade consciente a uma dor que não me pertence mais? Existe culpa por estar indo além do que meus ancestrais puderam viver? Isso é forte, essa pergunta, viu? Que vozes interiores pertencem a antepassados que ainda buscam a paz? Buscam paz? A revolta como herança emocional, o legado não processado. Quando sinto revolta, estou lutando pelo presente ou tentando corrigir o passado? O que meus pais não disseram, mas meu corpo escutou? Quantas vezes vivi em função de reparar o que o outro destruiu? Posso perdoar meus ancestrais sem negar a dor que me deixaram? Como seria a minha vida se eu não precisasse mais carregar a história deles? O corte consciente, libertar sem abandonar. O que significa honrar sem repetir? Estou disposto a encerrar ciclos mesmo que isso desagrade fantasmas familiares? Que rituais ou gestos simbólicos poderiam selar minha decisão de não perpetuar o sofrimento? Desculpa. Como posso transformar a revolta herdada em sabedoria genética e não em ferida genética? Quais virtudes ocultas estavam soterradas sobre as dores da minha linhagem? A revolta transmutada.
a linhagem redimida e o sagrado restaurado. Quando liberto a mim, não liberto também os que vieram antes? E se eu for o elo que transforma a raiva ancestral em força criadora? Que bênçãos emergem quando a herança emocional deixa de ser peso e se torna missão? No caso aqui seria mais herança herdada, né? Mas também está relacionado com as emoções. Afinal, as revoltas são as múltiplas faces da revolta, né? Bem, posso olhar para a minha árvore genealógica e ver nela um corpo em cura, não em ruína? O que muda no meu destino quando percebo que não sou o fim da linhagem, mas o ponto onde ela aprende a amar? Bem, pessoal, esses então são as reflexões, são os questionamentos da revolta herdada. Vale muito a pena vocês refletirem a respeito sobre a vida de vocês, sobre a de família, enfim. E a nossa próxima revolta será a revolta cristalizada. Fiquem atentos, curtem e compartilhem. Se puderem divulgar, agradeço muito. E em breve irei postar para vocês a revolta cristalizada. Gratidão por tudo. Até mais. Tchau, tchau.